Ora, boa noite a todos. Vamos aguardar um bocadinho para, para o direto de hoje. São 21h58, não, aqui são 22h58, portanto aí 21h58. Hoje é um tema quente, é um hot direct. Vamos ver como é que corre. Se estiverem a ouvir, peço que façam sinal com sim, com o dedo, ouvir e ver em condições. Esperar mais um minuto. Ok. São 22 horas, vamos começar. E antes de começar, deixem-me-vos dizer porque é que vou falar deste tema, que é a descolonização, crime contra a humanidade, mas não o faço por motivos negativistas, de andar a apontar dedos a pessoas. Faço por dois motivos. Primeiro, por ter que ser feita justiça a pessoas que foram gravemente punidas e prejudicadas com o processo da descolonização. E segundo, porque, até neste livro, que eu acho que é interessante ler, do José Gil, que é considerado um filósofo, considerado um dos maiores pensadores da humanidade, está dentro dos 10 primeiros, ele até pergunta porque 10, não 11, porque não 11 e são 10. Portugal hoje, o medo de existir, vamos ter que recuar ao tempo do Estado Novo. Podemos recuar ainda antes, ao tempo da monarquia, mas vamos ter que recuar ao tempo do Estado Novo. E José Gil, neste livro de filosofia, que é no fundo um tratado filosófico, o medo de existir, que nós vivemos em medo, refere exatamente a um complexo, que é o complexo que vem do tempo do Estado Novo, em que continuamos a viver com esse complexo, em que o povo vivia de alguma forma oprimido, havia uma polícia política, não havia liberdade de expressão, não podíamos dizer, eu não podia estar, na realidade não podia estar aqui a fazer este vídeo e a falar contra o sistema, havia repressão, e é engraçado que eu hoje até a falar com uma pessoa amiga sobre Salazar, a diferença entre Salazar, e não sou salazarista, como não sou, eu penso por mim, a diferença entre Salazar e os políticos modernos é que Salazar era autêntico. Era autêntico, era genuíno, ou seja, aquilo que ele dizia que fazia, se prendia presos políticos, era em força para Angola e para a África, era em força para Angola e para a África, não estava muito preocupado com o que pensassem dele, porque também tinha o regime na mão, era um regime ditatorial, mas acima de tudo, sabemos que em termos de finanças públicas e em termos de serviço de Estado, era um homem honesto, era um homem com talvez tacanho, com sentido de nação, que nos manteve em algum obscurantismo e em alguma escuridão. Dentro do país vivia-se mal, as populações, Portugal interior não se desenvolveu, Portugal, as cidades também não se desenvolveram muito, e temos realmente a criticar no Estado Novo essa falta de abertura. Com a primavera marcelista de Marcelo Caetano já houve uma tentativa de abertura, e penso que Marcelo Caetano já falava de autonomia para as colónias, de um processo de autonomia para as colónias. No fundo, Marcelo Caetano é apanhado no meio da Revolução de 74, feita pelos capitães de Abril, e foi ultrapassado pela história. Eu hoje quero começar, portanto, isto foi só um introito, e nós, antes de começar, portanto, nestes últimos, desde o início do Estado Novo, nestes últimos 96 anos, ou 95 anos da nossa existência e da existência de Portugal,
eu considero que temos vivido sempre em obscurantismo. A Revolução de Abril não trouxe o fim do obscurantismo, não trouxe o fim do medo de Portugal, o medo de existir. Nós continuamos a viver debaixo de medo, continuamos com medo de falar. Este complexo que vem do tempo do Estado Novo, mas que, entretanto, passou para o tempo do socialismo stalinista, em que vivemos hoje, de uma oligarquia feudal, e nós continuamos profundamente adormecidos, profundamente acobardados. Bem, eu hoje vou falar sobre a descolonização. E quero fazer aqui uma homenagem, vou começar por falar da descolonização, por fazer uma homenagem a homens, vou enunciar aqui alguns nomes, a homens que confiaram em Portugal, confiaram na nação portuguesa, eram portugueses e que morreram, nomeadamente na Guiné. Vou pôr os meus óculos, porque eu já estou velhinho e vejo mal. E hoje, esta palestra que eu faço, eu vou dedicá-la a algumas pessoas. Penso que todos já morreram, mas esta palestra, esta conversa hoje é dedicada ao Tenente Jamanca. O Tenente Jamanca foi o primeiro oficial nativo na Guiné, comando, a ser condecorado pelo Spínola. É um dos mitos da guerra para os africanos. Era um príncipe local, portanto o Jamanca era um homem nobre, era um príncipe local de uma das etnias guineenses. O tio combateu na Indochina francesa, era coronel do exército francês. E integrava uma companhia de comandos e o Tenente Jamanca foi entregar a sua arma, conforme indicações dos militares portugueses do MFA, foi entregar as suas armas e foi fuzilado em Babadinca. E aqui fica a minha homenagem ao Tenente Comando Jamanca. Domingos Demba Jaci foi um herói português também, que teve feitos, recebeu o prémio do governador da Guiné por feitos em combate, fuzilado à frente da família, depois de ter entregue a sua arma, segundo indicações do movimento das Forças Armadas da Revolução. Joaquim Baticã Ferreira, rei Manjaco, e antigo deputado da Assembleia Nacional, e o sargento-comando ID morreram no campo de futebol de Bissorá. No fundo, o que aconteceu a estes militares da Guiné Portuguesa, Portugal pagou-lhes 6 meses de ordenado, pediu-lhes que lhes entregassem as armas, ainda que renitentes, 27 mil militares portugueses do exército português aceitaram estas indicações. Uma grande parte deles foram fuzilados pelo PAIGC. Confiaram em nós, não é? Confiaram nos senhores que fizeram a revolução, foram entregar as armas, como eram soldados disciplinados, e foram fuzilados, as suas famílias foram torturadas, e eles próprios avisaram, logo após o 25 de Abril, eles próprios avisaram que já tinham visto algumas independências que acabaram todos com militares fuzilados. A descolonização portuguesa também se pautou por centenas, foi a descolonização com os retornados brancos, porque não houve retornados pretos. Todos os pretos locais que quiseram vir para Portugal e que não queriam ficar com o regime, entretanto, que foi entregue às ex-colónias, que eram regimes stalinistas, foram impedidos de vir para Portugal. Portanto, abandonámos centenas de milhares de nativos, quer da Guiné, quer de Moçambique, quer de Angola, e deixámos lá, porque eram pretos, não tinham lugar nos aviões. Quero também fazer uma homenagem aos militares que moveram um processo de crime contra o MFA, portanto isto em 1979, contra o MFA, contra uma série, isto depois vou colocar ali o link, é um link de um artigo que Longe é a Lua, e que fala deste processo, que foi uma queixa-crime entregue na Polícia Judiciária em 1979, contra o Estado português, contra o MFA, contra o Movimento de Salvação, em que Mário Soares, Almeida Santos e todos a malta do Movimento das Forças Armadas é colocada em tribunal acusados de crimes contra a humanidade e crimes de traição à pátria.
Ora bem, só para vos dizer, o crime de traição à pátria, eu vou-vos ler o que é o crime de traição à pátria, artigo número 141 do Código Penal, é simples e claro. Será condenado na pena de prisão maior de 20 a 24 anos todo o português que, primeiro, intentar por qualquer meio violento ou fraudulento ou com auxílio estrangeiro, separar da mãe pátria ou entregar a país estrangeiro todo ou parte do território português, ou por qualquer desses meios ofender ou puser em perigo a independência do país. Segundo, tomar armas debaixo de bandeiras de uma nação estrangeira contra a pátria. E, portanto, este artigo é simples e claro para o juízo do povo quanto à forma que a pátria foi mutilada. Esta queixa-crime foi apresentada em 28 de dezembro de 1979. Este processo foi arquivado e o parecer foi que a Constituição de 76 ratificou expressamente a descolonização levada a efeito nos anos 74 e 75. E lê-se que, porventura, houve erros ou desvios no processo de descolonização, a história não deixará de fazer sobre eles o seu julgamento, quer dizer, houve erros, porventura, houve erros. E eu já vos vou dar os valores desses erros, que ainda hoje estes países estão a pagar. No fundo, o que aconteceu, o que disseram é que na Terceira República, durante a colonização e a descolonização não foi feita durante a Terceira República e, portanto, a Terceira República não tinha que ser acusada dos crimes que foram feitos durante a vigência já da Terceira República. Quem é que foram os participantes? E eu hoje faço homenagem, todos eles, penso que todos já terão morrido, peço desculpa se há alguns ainda vivos, mas fiz a homenagem a estes guineenses que foram mortos após a descolonização e por ordens expressas que foram entregar as armas dos seus comandantes, e faço homenagem aqui ao general Silvino Silvério Marques, ao engenheiro agrónomo Leonel Luís Nunes Aguiar da Câmara, ao comandante dos comandos Gilberto Santos e Castro, ao general da reserva António Augusto dos Santos, ao editor João Carvalho Branco, ao general da reserva Adriano Augusto Pires, ao jornalista Rodrigo Alarcão de Melo, ao professor António Cama Ochoa, ao tenente-coronel da reserva Fernando Alves Aldeia, a Pedro Castro Serrano, brigadeiro da Reforma, a Zarco Ferreira, bancário, a Eduardo Gentil Bessa, coronel da artilharia na reserva, a Duarte Pamplona, major na Reforma, a Manuel Damásio, professor universitário, José Pinheiro da Silva, inspetor ultramarino, Vasco Martim Rodrigues, oficial da Armada, Miguel Ângelo da Cunha Teixeira e Melo, economista, e Camilo Rebocho Vaz, coronel da reserva. Estes homens foram de uma coragem inexcedível. No ano de 79, puseram o Estado português em tribunal, puseram o MFA em tribunal. Esta gente toda, o Vasco Lourenço, o Rosa Coutinho, o Mário Soares, o Almeida Santos, todos os militares do MFA e todos os políticos envolvidos no processo de descolonização. Ora bem, porque é que é importante que nós falemos disto? Nós chegámos a um ponto, hoje em dia, é óbvio que chegámos a um ponto em que vivemos num estado completamente podre. Já falámos disto noutras séries, portanto nós tivemos, o nosso país teve 41 anos de Estado Novo e está agora com 45 ou 46 anos de uma democracia. Democracia que não existe, não é? Democracia, nós vivemos num Estado, num governo de sistema representativo, que não é uma democracia, é um Estado elitista, e o que é interessante é que o povo português, logo depois de ter saído do Estado Novo e de uma ditadura, entra numa outra ditadura, que é a ditadura do socialismo, a ditadura da imposição de ideologias em partidos políticos. Quer dizer, passamos do nada, do partido único, para uma série de partidos políticos que são os únicos que existem, portanto são os únicos em que podemos votar, acabamos por estar eufóricos com a abrilada, já vemos filmes pornográficos, há teatros em que as pessoas nuas arrastam-se no palco e é a liberdade total. Há expropriações no Alentejo, esquecemos de todos os colonos, vêm para cá com uma mão à frente e outra atrás, e a liberdade foi isto, a liberdade que nos deram foi isto. A que é que conduziu o 25 de Abril em Portugal? O 25 de Abril em Portugal conduziu ao Estado da nação de hoje, que é um Estado corrupto, um Estado vil, um Estado familiar, um Estado feudal, oligárquico,
que goza connosco, ainda por cima brincam connosco, fazem imensas brincadeiras. E, portanto, o 25 de Abril não nos deu nada de bom. Mas é importante, há aqui várias consequências do 25 de Abril e principalmente da descolonização. Primeiro, foi uma descolonização, o general Spínola, no seu livro Portugal e o Futuro, falava de uma autonomia e de uma autonomia para as colónias, em que ele falava de um sistema em que nós tínhamos que manter a capacidade militar nas colónias, tínhamos que manter a força militar para podermos negociar numa situação de superioridade. Portanto, não íamos dar de mãos beijadas as colónias aos movimentos, porque dar aos movimentos era estar a dar as colónias à União Soviética ou aos Estados Unidos. Se dessemos ao FNLA, estávamos a dar as colónias aos Estados Unidos. No caso de Angola, se dessemos ao MPLA, estávamos a dar à União Soviética ou aos cubanos. Portanto, no fundo, a descolonização é o resultado da guerra de blocos entre o Ocidente e o Leste, entre a Rússia e os Estados Unidos, e em que Portugal é apanhado no meio, e em que essas duas superpotências querem apanhar as nossas colónias a todo custo. O que é interessante é que o movimento de Abril, dos capitães de Abril, é assim, eu fui capitão, e sei o que é que pensa um capitão. Um capitão é um puto. Um capitão de Abril, um capitão que vai fazer uma revolução, é um imberbe. É um tipo inconsequente ainda, que não as mete todas, que ainda está no início da sua carreira militar, ainda não é oficial superior, ainda não foi, já sabe pensar, mas ainda não pensa muito bem, é mais um operacional. E eu ponho-me na posição, se eu fosse capitão no dia 25 de Abril, eu não iria fazer uma revolução. E vindo da Academia Militar, vieram todos da Academia Militar, e vindo da Academia Militar, eu iria fazer uma revolução com muito cuidado. Iria fazê-la porque tinha que ser feita. Ou realmente o Marcelo Caetano dava as coisas e democratizava o Estado, ou a revolução era necessária. Eu não sou contra a revolução. Agora, quem fez a revolução foi um conjunto de oficiais medíocres e incompetentes. Porque para fazerem uma revolução, e o Spínola, vejam bem, o Spínola e os oficiais que até queriam uma solução diferente e que tinham uma intenção boa em relação ao país, foram completamente ultrapassados e também são responsáveis por isso. Porque não podiam permitir que as coisas chegassem a este ponto. Portanto, que os militares e que o Partido Comunista no dia 26 de Abril tomasse conta do poder e maniatasse uma série de oficiais que se esqueceram que fizeram um curso da Academia Militar e que juraram defender a pátria. Não a defenderam, traíram a pátria. Porque a decisão que é tomada, eu penso que dia 8 de junho, no MFA, em que o Vasco Gonçalves manda sair da sala aqueles oficiais que não eram do MFA e resolvem entregar, definitivamente, as colónias e entregar a independência. Vejam bem, eu vou dizer agora os números a seguir. A decisão de 5 ou 6 pessoas que não estão preparadas e que são revolucionários provocaram a montante, com a descolonização, com o processo de descolonização, um crime contra a humanidade. Eu vou-vos dar os números do crime contra a humanidade. Porque se formos à guerra da Jugoslávia, que está a ser julgada no TPI, no Tribunal Penal Internacional, o número de mortes é muito inferior a este número. E de maneira que eu, já hoje contactei um advogado, e eu vou reabrir o processo, este processo que foi feito pelo general Silvino Silvério Marques e por todas estas entidades. Eu vou reabrir o processo e vou levá-lo a um tribunal internacional. E quanto mais não seja, esta história tem que ficar bem contada. Porque assim, o meu pai morreu em combate, e os 13.000 mortos em combate, os feridos e estropiados, tiveram aqueles anos de guerra a combater para nada. Porque, no mínimo, o que podia ter sido feito era a solução que Spínola avançava, que era haver um referendo à população, mantermos a capacidade negocial, mantermos as tropas em combate se fosse necessário, haver um referendo de toda a população e saber o que é que queriam, autonomia ou queriam independência, e se quisessem independência, fazermos as coisas de forma que assegurássemos um Estado, Estados de Direito, que não fossem controlados nem pela União Soviética, nem pelos Estados Unidos, onde todos os portugueses que quisessem ficar nas colónias ficariam em segurança,
num período de transição que podiam ser 4, 5 anos, não interessa, um plano que tinha de ser bem feito, e onde continuava, e onde estes países iam continuar a crescer, porque eram países ricos para continuar a crescer. Não foi isto que foi feito. Portanto, há os capitães, ou seja, a guerra, eu não concordo com a guerra é uma exaustão, morreram 13 mil portugueses na guerra, portanto, a juventude portuguesa estava-se a desgastar numa guerra colonial, mas era território português. E a guerra em Angola estava praticamente ganha, os movimentos não existiam, Guiné e Moçambique a guerra ainda era pesada, mas o que acontece aqui é que meia dúzia de capitães, na altura, saiu um decreto, e isto é a origem do 25 de Abril. A origem do 25 de Abril começa com oficiais da Academia Militar que de repente vão ser ultrapassados por oficiais milicianos, porque sai um decreto que vai permitir a esses oficiais milicianos irem fazer 1 ano ou 2 à Academia Militar e passarem, inclusive, à frente os oficiais que eram os académicos, os senhores académicos de sangue azul. De repente iam ser ultrapassados por oficiais milicianos que andavam a bater com o lombo nas colónias. E como não quiseram, começaram a organizar um movimento. O movimento começa aqui. O movimento começa como um movimento, depois as coisas evoluíram, mas começa como um movimento corporativo, ou seja, a razão da revolução e a razão desta desgraça toda era como se hoje um sindicato, agora o sindicato dos professores, resolvesse agarrarem armas para lhes darem um tempo de serviço e entregarem as escolas todas, por exemplo, aos marcianos. E perdermos as escolas todas e serem os marcianos que começavam a tomar conta das escolas. Ou seja, há um movimento corporativo, quase sindicalista, que os militares, como têm as armas na mão, em vez de lutarem por um sindicato que não o tem, fazem um golpe de Estado. Fazem um golpe de Estado por carreirismo puro. Porque pensam que os oficiais da Academia são especiais, que têm sangue azul. Eu conheci oficiais milicianos que põem oficiais da Academia a um canto, em termos éticos, em termos morais e profissionais. Portanto, a guerra começa aqui, a revolução começa mal e acaba mal. A consequência da revolução, obviamente, é uma descolonização mal feita. Não é como o Estado português hoje em dia diz, a descolonização possível, isso é uma grande treta, uma grande balela, não é a descolonização possível, foi a pior descolonização. E, no fundo, o que acontece é que, quero chegar aqui a um documento, a atual República, obviamente gostaria de esquecer, isto é um assunto que não está resolvido. Ainda há centenas de pessoas que são desse tempo e que perderam muitas coisas em África. E gostava de esquecer, fazer com que o povo esquecesse que entregou o território português ao jugo soviético, entregaram-nos aos soviéticos. Porque os movimentos que lá andavam pagos pelos soviéticos, e quem foi para lá foi Cuba, foi a União Soviética e foi a Rússia em força. Portanto, nós entregámos território nacional a uma potência. Não entregámos aos pretos, nem entregámos a movimento nacional nenhum. Portanto, durante séculos, Portugal que assumiu responsabilidades pelos habitantes locais, não é, daqueles territórios, e muitos deles serviram a pátria. Uma grande parte dos soldados portugueses já eram nativos e de repente abandonam-os ao Deus dará. Vêm-se embora e dizem, vocês já não são portugueses. E não os deixaram de ir para Portugal. Abandonaram portugueses em África, porque eram portugueses que queriam continuar a ser portugueses. O silêncio mantém-se, não é? Obviamente que os retornados na altura pediram indenizações ao Estado português, mas mais uma vez a Terceira República abanou a água do capote e diz que não era responsabilidade da Terceira República, porque a colonização e a descolonização não foram feitos durante a Terceira República. Quer dizer, uma alteração constitucional permite que haja impunidade num crime de lesa pátria. Os causadores de toda esta catástrofe viveram bem, muitos já morreram, viveram com saúde, impunemente, causaram milhares de mortos e continuam a causar. Eu vou-vos dizer que ainda hoje as consequências da descolonização estão-se a fazer sentir. Não foram julgados e já não serão. Vamos ver. Ou seja, a República onde nós vivemos está coxa. Não resolveu este problema porque não está resolvido. Eu, se agora começar
eu quando vou abrir este processo contra o Estado português, a nível internacional, contra o Vasco Lourenço, contra os mortos todos, Mário Soares, porque quer que sejam, que o seu nome apareça nessas relações. Vou abrir um processo contra mortos e contra vivos, é um processo moral e ético. E quem quiser ser subscritor deste processo, pode ser subscritor deste processo. Pode colocar um nome, sem qualquer custo. Pode colocar o nome e ser subscritor de um processo que eu vou colocar num TPI ou num Tribunal dos Direitos Humanos a nível internacional. E também o vou pôr aqui em Portugal. Vou pô-lo aqui em Portugal para que ele seja arquivado, mas que talvez não seja arquivado a nível internacional. Vamos ver. O silêncio oficial continua. O silêncio oficial continua, nunca mais ninguém fala disto. E quer dizer, passou. Morreram milhões de pessoas, houve milhões de deslocados, houve um crime hediondo muito superior aos crimes da Jugoslávia e às últimas guerras que estiveram na Europa ou no Médio Oriente. Morreu muito mais gente. E nós continuamos em silêncio, não é? E as crianças na escola, e é isto é que eu quero, as crianças na escola continuam a achar que o Sr. Vasco Lourenço e aí que os membros do Conselho da Revolução, o Sr. Otelo, são heróis nacionais, quando são criminosos. São criminosos e traíram a pátria. Merecem prisão, mereciam. Os que estão vivos deviam ser presos. Vocês sabem que se formos ver os criminosos do regime nazi foram perseguidos durante anos pelos judeus e muitos foram presos e condenados. Portanto, ainda estamos a tempo de prender alguns destes, que ainda estão vivos e, portanto, que se acautelem, a não ser que me acabem com a saúde. As crianças na escola aprendem primeiro o que é o MFA, o que é Abril, aprendem o hino nacional. Eu acho que isto é vergonhoso, quer dizer, estamos numa nação vergonhosa. Eu quero-vos dar aqui alguns números sobre as consequências disto. Ora bem, Portugal, na guerra colonial, durante 13 anos de guerra, teve cerca de 10 mil mortos. E morreram para defender as colónias. Morreram para defender o território nacional. Outro dia andava aí um parvo aqui a mandar-me uma mensagem que o meu pai morreu o meu pai morreu a defender a pátria. Morreu a defender o território nacional. Morreu a defender um território para que portugueses civis que lá estavam trabalhassem e tivessem um futuro. E que mais tarde se desse um futuro igual para todos, independentemente das raças. O percurso normal ia ser esse. A guerra civil em Angola, Moçambique e na Guiné, no fundo, foi a continuação, as guerras civis a seguir, foram a continuação das guerras dos blocos entre os Estados Unidos e a União Soviética. Nós só entregámos Moçambique e Angola à União Soviética, mais nada. Foi a única coisa que fizemos. A Guerra Civil de Angola, isto já são consequências, quer dizer, temos as consequências da descolonização. Eu antes disso quero falar das consequências da descolonização. As consequências da descolonização é a seguinte. São cerca de 600 mil portugueses das províncias ultramarinas para Portugal, com uma mão à frente e outra atrás. Eu ando aqui por Maputo, 90% da construção de Maputo é ainda do tempo português. Estas casas foram todas abandonadas, as pessoas saíram pressionadas, com medo, com ameaças, foram escorraçadas, muitas foram mortas, muitas foram assassinadas e eram portugueses. Eram os nossos pais, os nossos irmãos, e os militares não fizeram nada, não os protegeram. Andavam a beber copos com os guerrilheiros e não os protegeram. O general Silvino Silveira Marques era o último governador de Angola, foi demitido pelo Vasco Gonçalves, não, pelo Costa Gomes, e pôs o processo porque estava com as mãos completamente atadas durante a descolonização. Crimes hediondos, a fuzilarem gente, à catanada, a serem os brancos a serem corridos para os aeroportos, foi uma coisa impressionante. Além da descolonização, desses 600 mil pessoas que vieram, temos a lamentar os 13 mil mortos em África, em combate, para nada. Quer dizer, foi uma guerra inútil, morreram a defender Angola, e depois aquilo, Angola, Moçambique, Guiné, e depois foi entregue assim para nada. A guerra civil em Angola foi uma consequência da entrega aos blocos, ou seja, agora façam a vossa vida, entrem vocês numa guerra civil. A guerra civil em Angola durou entre 75, portanto logo a seguir à Revolução,
e 2002. 500 mil mortos, 100 mil mutilados, 1 milhão de feridos, 5 mil pessoas deslocadas, 9 mil crianças soldado, 8 mil meninas, as chamadas 14zinhas, 8 mil meninas, escravas sexuais dos soldados, abusadas sexualmente durante a guerra. Foram lançados 18 milhões de minas. A guerra civil em Moçambique também foi uma consequência destes nossos camaradas capitães de Abril, que não as pensaram, que não fizeram, e que naquela reunião com o maluco do Vasco Gonçalves decidiram entregar tudo de vez. 1 milhão de mortos, 5 milhões de deslocados. E, portanto, os números são realmente impressionantes. Angola, em 2003, já depois, no final da guerra, 80% da população não tinha acesso à assistência médica. 60% da população não tinha água potável. 30% das crianças morriam antes dos 5 anos. As estatísticas atuais das Nações Unidas revelam que a população angolana tem 70% da população abaixo do limiar da pobreza. São 15 milhões de pobres numa população de 20 milhões. Com as assimetrias que sabemos, que agora também temos em Portugal, da oligarquia vigente, da ostentação da riqueza de uns e ostentação de miséria de outros. Portanto, a consequência desta descolonização é brutal e ainda hoje se sente. Eu venho aqui, ainda agora fui levar o homem que dirigia esta empresa ao hospital, tem 1 mês de vida e está em casa à espera de morrer. Um hospital meio abandonado, não há nada a fazer, recebe os seus medicamentos e realmente eu às vezes sou acusado de racista, de homofóbico, disto e daquilo, mas a minha alma condói-se com estas pessoas e isto é resultado. Isto são consequências, eu vou provar em tribunal que isto são consequências da abrelada. Ainda hoje, a miséria destas populações não é culpa do MPLA, nem daqui da Frelimo, nem da Renamo, nem da UNITA. É culpa do Sr. Vasco Lourenço, do Sr. Rosa Coutinho, do Sr. Mário Soares, do Sr. Otelo Saraiva de Carvalho, do Sr. Almeida Santos, dessa gente toda. Desse MFA todo que entregou isto de mão beijada. Isto é a consequência da irresponsabilidade. É a consequência de militares. Como é que militares fazem um plano que são os donos da estratégia e fazem uma revolução e deixam-se dominar pelo Partido Comunista, lá pelo camarada das sobrancelhas, o camarada Cunhal, e se deixam dominar pelo senhor Mário Soares e entregam isto de mão beijada e provocam um genocídio. Ainda não acabou. Ainda vos vou dar mais números. Moçambique, 15 milhões de pessoas a viver abaixo em pobreza extrema. Hoje, 60% da população ganha menos de $1. Está colocado nos 10 países mais pobres do mundo. A pergunta é, e se tivesse sido diferente? E se realmente se tivesse feito uma autonomia calma, se tivesse feito um referendo, se as nossas tropas continuassem em combate para pôr os movimentos de guerrilha lá num canto, se eu escutasse a população num referendo nacional, se a população fosse instruída e as coisas tivessem sido feitas de outra maneira, com amor, com cooperação. Porquê é que não foi? O que é que o Sr. Otelo, o que é que o Sr. Vasco Lourenço, o Sr. Mel Antunes, que já morreu, tem a dizer sobre isto? O Sr. Mário Soares, que vai para o Panteão Nacional, tem a dizer sobre isto? O total, eu vou dar só aqui alguns números, total da guerra colonial, 13 mil mortos, guerra civil de Moçambique, 1 milhão de mortos, guerra civil de Angola, 600 mil mortos, guerra civil na Guiné, 6 mil mortos, 250 mil deslocados na Guiné, 500 fuzilados, deslocados de Portugal, 500 mil deslocados, os retornados, só brancos, os pretos não puderam vir, 4 milhões 280 mil deslocados em Angola, 5 milhões deslocados em Moçambique, total de mortos 1 milhão 619 mil, feridos 3 milhões, deslocados 11 milhões. Isto é a responsabilidade do MFA. Isto é a responsabilidade de uma revolução com uma descolonização feita às 3 pancadas, a servir o socialismo stalinista. E, portanto, há gente ainda, eu penso que há gente ainda, como é que nós vamos progredir? Como é que nós vamos evoluir como nação com uma mentira destas? Como é que nós vamos evoluir como nação com o Mário Soares, que é idolatrado, com o Almeida Santos, que é idolatrado, com o Conselho da Revolução, que é idolatrado, com oficiais que traíram a pátria, que são idolatrados? Como é que Portugal vai continuar a mentir nas suas escolas?
Como é que vamos sair desta oligarquia se acreditamos na mentira de Abril? Abril era necessário. Okay? Eu não tenho nada contra Abril. Eu tenho é contra a traição à pátria. E termos deixado portugueses, principalmente os portugueses nativos, os guineenses que foram fuzilados, todos os pretos que queriam de Moçambique e de Angola, que queriam vir connosco para Portugal e que não tiveram entrada no avião, foram 905 747 da TAP, que trouxeram 905, vejam bem, mais aviões americanos que tiveram à disposição para trazer os portugueses todos, uma cadeia aérea só de Angola. Fora de Moçambique, vieram em barcos, em navios fretados, foi um êxodo brutal, que chegaram cá, não tiveram indemnização nenhuma, esquecidos pelo Estado. É como estes agora do BES, roubaram os tipos do BES e já estão esquecidos. Portanto, nós vivemos debaixo de um Estado impune. Isto o que tinha que haver era já um golpe de Estado e pôr esta malta a andar. Mas não é por aí que vamos. Vamos com calma e havemos de chegar lá. Eu não estava a pensar fazer isto, mas cheguei aqui a Moçambique e senti esse peso da miséria, não é? E é uma consequência da descolonização, mal feita. Estive em Angola 12 anos, senti a mesma coisa. E mais uma vez, acredito nisso, sabem? O pilar é a educação. A educação das novas gerações tem que ser uma educação baseada na verdade, no amor à verdade. E para darmos uma educação baseada, nós temos que aprender, temos que tirar uma lição daqui. O que interessa não é a falha agora. A falha, esta falha desta gente, que criou um sentido de impunidade para todos aqueles que são criminosos, ou seja, os tipos que provocaram quase 2 milhões de mortes, 10 milhões de refugiados por uma decisão numa reunião de 8 de junho, lá de 1975, em que o MFA decide entregar as colónias e em que o Mário Soares faz força para entregar as colónias. Estas pessoas tão poucas que decidem a vida de tanta gente e que vivem tão bem impunemente durante tantos anos, têm que ser responsabilizadas. E o meu objetivo até morrer agora é que sejam, num tribunal internacional, sejam condenados moralmente. E que nos livros da escola em Portugal sejam considerados traidores à pátria. E não endeusados como são endeusados. Eu imagino o tenente Manjaco, na sua horta, não é? Que combateu por Portugal, combateu por nós todos, por brancos, e acreditando que era português, obteceu a ordem de entregar a sua arma e foram buscá-la à horta e fuzilaram em frente à família. E isto custa, não é? E a memória do tenente Manjaco, a memória dos outros militares que morreram, a memória dos portugueses brancos e pretos que foram deslocados com esta guerra e com esta descolonização, a memória das pessoas que morrem aqui em Moçambique de pobreza e em Angola de pobreza, esta gente tem que ser encostada à parede e vai ser encostada à parede. Eu já hoje contactei uma pessoa amiga, há um advogado arbitral muito bom e vai-me aconselhar e eu vou avançar com o processo. E todos vocês, sem qualquer compromisso, que queiram subscrever esta acusação de crime contra a humanidade, estão no direito de subscrever. Eu hei de divulgar isto, mas vou avançar com isto. E porque Portugal tem que tirar daqui uma lição. E a lição, eu tiro-a como é que tão poucos, que é o que se passa hoje, como é que tão poucos conseguem dominar tantos? Como é que tão poucos corruptos e maus, como já eram, e mal intencionados, como já eram esses capitães de abril imberbes, medíocres, incompetentes, fizeram uma revolução e fizeram uma descolonização vergonhosa. Não é a descolonização possível, é vergonhosa e é criminosa. Foi um crime contra a humanidade. Um crime contra a humanidade está definido quando milhões de pessoas são afetadas por esse crime. E, portanto, a lição é esta, é preciso estar atento. E é preciso que os bons se unam. É preciso que nós nos comecemos a unir realmente. Mas não unir não é só 31 de boca, é que todos vocês que estão a assistir nos comecemos a unir. E agora, quando eu chegar a Portugal, façamos um primeiro meeting, uma primeira reunião e começamos a criar força e organizarmos contra esta gentalha toda. E para repor, no mínimo,
aquilo que o hino nacional diz, não é? E o hino nacional fala em elevar a pátria novamente, não é? E a pátria sente que foi traída, e vocês, depois destes números, quer dizer, eu não estou aqui a fazer juízo de números, são números, quer dizer, são milhões de pessoas pela decisão de meia dúzia de capitães. Capitães, são uma merda, peço que vos digam, uns medíocres de uns capitães de abril. O Sr. Vasco Lourenço, que perdeu uma companhia na Guiné, andou para lá a chorar, perdeu uma companhia, um oficial de barriga, um oficial com aquela barriga obeso, que não tem perfil nenhum, perdeu uma companhia na Guiné, tiveram que ir buscar um tipo vergonhoso, maçom, ainda se anda aí a vangloriar uma associação 25 de Abril, deviam estar todos presos. Porque o 25 de Abril provocou um genocídio, provocou uma descolonização vergonhosa. Deixámos que matassem milhares de portugueses, nativos daqui e portugueses. Ora bem, era isto que eu tinha para vos dizer. E penso que estas coisas não podem ser esquecidas, acima de tudo porque a história é mal contada aos nossos filhos. Eu, quando pergunto aos meus filhos, então, o que é que sabes sobre Portugal? Ah, pai, sei do 25 de Abril, do movimento das Forças Armadas, dos capitães de Abril, como se fosse uma coisa fantástica. Não foi. Começaram as coisas por motivos de carreira, motivos egoísticos de carreira. Depois começaram a ter algumas coisas ideológicas. Dia 26 de Abril, o Partido Comunista tomou conta de Portugal e tomou conta de tudo. E temos os capitães de Abril a entregar os capitães revolucionários de cabelo comprido e que tratavam tudo por opá, a entregar as colónias de mão beijada e a fazerem com que houvesse um genocídio, que foi o genocídio que aconteceu. As consequências da descolonização sentem-se hoje aqui em Moçambique. Se o povo moçambicano é pobre, e se o povo angolano, 70%, 15 milhões de angolanos estão no limiar, no sublimiar da pobreza, e outros 15 milhões de moçambicanos vivem, devem ao Conselho da Revolução, devem ao MFA, devem às decisões tomadas da forma como a independência foi conduzida. Isto são as consequências históricas da decisão desses senhores. E por isso mesmo vou apresentar num Tribunal Internacional Penal uma queixa contra o Estado português por crime contra a humanidade, o Estado português atual, que é conivente nisto, e por omissão não assume a sua culpa perante estas pessoas todas que foram martirizadas e não assume a sua culpa perante a miséria destes países. E vou apresentar uma queixa contra o Estado português, contra o MFA, contra toda a gente que esteja associada à descolonização e que provocou a descolonização desta forma. Não tenho qualquer tipo de revanche. Isto é para limpar, fazer com que a memória do meu pai e a morte do meu pai tenha valido a pena. Tenha valido a pena e que alguém considere que realmente houve um crime de traição à pátria e que os nossos 13 mil mortos portugueses morreram por alguma coisa, morreram a defender a sua pátria de uma guerra que é injusta. Todas as guerras são injustas e que ninguém desejava. Bem, meus amigos, hoje foi um dia mais caloroso. Eu vou avançar, sabe, se houver para aí advogados, conheço advogados, quem me quiser ajudar nesta, eu vou, no fundo, agarrar no processo que o general Silvino Silvério Marques apresentou e vou agarrar nesse processo, vou lê-lo, vou estudá-lo e vou apresentá-lo num tribunal internacional. E vou pedir para que seja reaberto em Portugal para ver quais é que são os... para haver uma discussão nacional sobre a descolonização, mas uma discussão que venha com estes números e ponha... Não há descolonizações possíveis. Não há erros possíveis que tenham a ver com mortes de pessoas. As mortes das pessoas são punidas com penas de prisão. Não é conforme isto foi feito, que é a impunidade. E a impunidade mantém-se. A impunidade mantém-se no crime, nestes políticos todos e nesta gente toda que continua a dominar aqui o poder em Portugal. Obrigado pela vossa atenção. Eu vou depois publicar aqui no Facebook os desenvolvimentos deste meu projeto, que é um projeto novo. Quem quiser aderir, eu vou fazer um primeiro documento, acusatório, uma carta acusatória,
que vou enviar depois para o Ministério Público e que vou enviar a um tribunal, vou juntar um processo. Todos aqueles que quiserem aderir e colocar o nome acusando esta gente de um crime contra a humanidade e acusando o Estado português de um crime contra a humanidade, e o Estado português atual, a Terceira República, a Quarta República, o que isto é, de omissão e de não pedir desculpas, oficial a todos os mortos em combate, não pedir desculpas pela miséria nestes países, não pedir desculpas às famílias dos guineenses fuzilados em África, não pedir desculpa a todos os retornados, e já para não falar em indenizações pecuniárias àqueles que perderam tudo nas ex-colónias e que eram coisas que eram deles e que foram trabalhadas. Só mais uma ideia. Esta ideia de que os portugueses eram os maus colonialistas e que batiam nos pretos é uma falácia. O colonialismo inglês, o colonialismo alemão, francês, holandês, foi um colonialismo duro. Filhos da mãe há em todos os lados. Houve portugueses que foram os grandes filhos da mãe. Mas nós somos um povo de brancos costumes, e somos. E nas colónias dávamos bem com os nativos. Dávamos bem porque eram também portugueses e dávamos bem com eles e a maioria era bem tratados. Há animais em todo lado. Em Portugal há pessoas que matam pessoas todos os dias, que batem nas mulheres, nos velhinhos, estão em todo lado. E em Angola e em Moçambique também havia. Mas os povos conviviam bem. E iam conviver melhor se tivéssemos chegado ao tempo em que a escola fosse outra, todos fôssemos à escola, trabalhássemos a cooperação em vez da competição. Eu penso que a base disto, e eu ainda agora pensava contactar aqui a Unicef, porque quero ver se faço um projeto aqui no Unicef com crianças, a base está na educação. E se estas crianças pretas fossem ensinadas a respeitar os brancos, e os brancos fossem ensinados a respeitar os pretos na escola como seres humanos iguais, e convivêssemos desta forma, o mundo era diferente, de certeza. Mas não é. Porque vivemos sempre na competição. O racismo há sempre, vai haver sempre. Não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Mas podíamos estar muito melhor se a educação fosse realmente um pilar fundamental, que não é. Tivemos 100 anos, temos há 95 anos, falamos do tempo de Salazar e do Estado Novo, que não havia educação decente, continuamos na mesma, a escola não mudou. Agora há computadores, na altura não havia computadores, havia reguadas, mas a escola está na mesma. Não ensina as pessoas a pensar, não ensina as pessoas a amar, não ensina as pessoas a cooperar, ensina as pessoas a competir. Ora bem, já é tarde aqui, desejo-vos a todos um bom resto de semana, um bom fim de semana. Amanhã já é, aqui que costuma-se dizer, até quarta é subir, a partir de quarta é descer. Portanto, de quarta até sexta já é descer, já estamos a descomprimir e, portanto, vamos entrar de fim de semana. Gosto muito de que vocês apareçam para me ouvir, não quero ser uma grande seca. Vou avançar com um processo, uma queixa, crime, de um crime contra a humanidade, contra todos vou reabrir o processo do general Silvino Silvério Marques, contra o MFA, contra o Estado português, e é, acima de tudo, um processo moral, um processo de fazer justiça a nível internacional e a nível nacional por aqueles todos que foram prejudicados, mortos, fuzilados e abandonados pelo Estado português. Meus amigos, uma boa noite, muito obrigado, e para aderirem ao movimento de gente é mandar um e-mail para genteportugal@gmail.com. Espero que sejamos cada vez mais. Um grande abraço a todos. Boa noite. Vou tirar os óculos, porque assim eu fico muito mais bonito sem óculos. Obrigado. Boa noite.